separou, ele junta. De certa maneira. Viraria uma verdade absoluta. De certa maneira, não é junta, rejunta, porque o rejuntar seria retirar da res extensa a possibilidade de ser pensada fora do relativismo humano. Já que não ia ser mais pensado em termos de uma ideologia teológica, de um Deus centrado, ou mesmo descentrado, mas comandando a história. Esse comanda a história da matéria também, do material, ok? Já que o material vai influenciar a história do homem. Então, seria teológico. Então, não mas mesmo... eu falo junta, porque na verdade aparece de novo o sujeito. Quer dizer, ele entra no sujeito ali aonde ele foi. Exatamente. É isso. Fora incluído. É isso. É claro, pode-se discutir se na obra de Marx a gente encontra essa tendência crítica. De fazer essa crítica, que seria... que muitos depois tomaram mesmo, como se só da classe operariada que pudesse surgir a verdade da ciência e a verdade sobre o homem. Existe essa tendência e há alguns leitores de Marx que se baseiam no Marx jovem para falar isso. Mas a Andressa acabou de ser publicada em português. Então agora ela está acessível. Mas ele de uma certa maneira faz a mesma coisa, né? Deixa aquela coisa marxista datada também. Como assim? Como circunscrita ali naquele momento histórico, datado. Do Lacan. É disso que você está falando. Isso, porque tem também a importância desse momento que o Lacan está falando para essas coisas e qual é o ponto para o qual ele está falando. Seria como as limitações que o Freud tinha, não é limitações pessoais, digo, as contingências da época que levam o fulano a formular determinadas ideias. Da mesma maneira, há uma contingência em torno do trabalho do Lacan, da obra dele, do momento em que ele está trabalhando. Ok? São anedotas pessoais, mas que contam. Lebovici era o chefe da escola Ipiana, e ele era também um próximo do Partido Comunista Francês. Grande inimigo, esse Lebovici, do Lacan, etc, etc. Então, havia mesmo toda uma discussão. Agora, se não vai à frente, mais na frente, como em termos do objeto da psicanálise, o Lacan vai continuar usando muita conceituação marxista. Agora, aqui o Lacan está apenas tentando eliminar a crítica que é feita em termos de uma ciência de classe social. E essa história desses homens da verdade que nos restam? Quais são mesmo? Heidegger, James Joyce e André Breton. Porque ele diz que a ética burguesa é outra limitação, né? Pela qual a dignidade de sua vida, Freud, vem inspirar-nos o respeito que funciona como inibição por ter sua obra realizada no ponto de concurso dos únicos homens da verdade que nos restam, o agitador revolucionário e escritor de forças marca-língua e o pensamento renovador do ser do qual temos o precursor, que seria o... Você pode repetir esses três últimos? André Breton, Joyce e Heidegger. mas é o ponto de concurso, é a obra de Freud que faz entre esses três. Os homens da verdade. Que nos Isso é o Lacan, a frase não chega a ser confusa, é complicado. A frase está dizendo que Freud não é o ponto de concorrência, o ponto de confluência, ótimo. O ponto de confluência de Breton, James Joyce e Heidegger. Não é. Por que esses três seriam os homens da verdade? Eu sei, parece, mas ele está... Por que eles teriam a verdade? Né? Bom, eu teria que adivinhar qual é a ideia do Lacan. A impressão que eu tenho é que
os três tentaram, segundo Lacan, eles tentavam falar a verdade sobre esses três aspectos. Um sobre a revolução, o James Joyce sobre a língua, e a linguagem, e o Heidegger sobre o ser. O Heidegger é perfeitamente compreensível, que é isso mesmo. Perfeitamente compreensível que o Lacan, apesar da imensa admiração pelo Heidegger, no momento, ele está honestamente separando o que o Freud fez o que o Heidegger faz ou fez. Não há, o Freud não trabalha de maneira nenhuma o ser. O Freud está o tempo inteiro trabalhando o que é onde. Apesar do Heidegger também ter passado de uma ontologia, ou tentar passar pelo menos de uma ontologia para o onde. Mas, de qualquer forma, ele se manteve muito mais preso ao ser, e o trabalho dele tem a ver com uma universalização do ser do que propriamente com as contingências humanas. O Joyce é aquele trabalho que ele mesmo diz: eu vou fazer os universitários ficarem ocupados durante 500 anos, com a minha obra. Que é esse trabalho de renovação absoluta da língua. Ele não, quer dizer, melhor dizendo, ele não estava renovando a língua inglesa, ele estava renovando as possibilidades da língua ser usada e ser pensada. Que é exatamente, não tenho dúvida, é o que faz o Freud com a metáfora da engametonimia, com a condensação e com o deslocamento, ao pensar os negócios inconscientes. Eu sempre esqueci. Os 4 mecanismos? Não. Formações do consciente. Não, ao pensar as formações do consciente é exatamente isso que o Joyce fez. Mas o Freud não se limita a isso. Então, o Freud não é uma confluência dessa renovação da linguagem, etc. E o Breton, com aquela frase dele a respeito da histeria como revolucionária. Vocês conhecem? Não, eu não conheço. Eu não me lembro exatamente como é que ele formula, mas a ideia é essa, que a beleza é histérica ou não será. É isso. Que barato. A beleza está, não é? Eu diria. A beleza o quê? Está. A beleza está. Ele associa essa histeria da beleza à possibilidade da revolução. Da revolução? Da evolução. Revolução. E. Ou revolução e. Não. Revolução. Deslocamento, metáfora e. Condensação. Condensação? Não, peraí, não. Possibilidade imagética, capacidade imagética. São os 4 trabalhos do sonho. Como é que é, então? Quais são os 4? Eu só estou com 3. Condensação, condensação. Censura e capacidade imagética. Ou seja, Freud teria pensado, então, o ser, a linguagem e o... Sim, mas ele não pensa o ser... Sem estanque. Não é só por estanque. Ele não pensa a revolução. O que ele faz é revolucionário ao falar do mal-estar. Aliás, mas é revolucionário porque ele fala da impossibilidade de se analisar a contingência humana sem você levar em consideração a pulsão de morte, a tendência à morte. Então, sem você separar com algum rigor o prazer do gozo, você não consegue analisar a contingência humana. Que é o que, é o que acontece agora, isso que a gente fica criticando tanto. O pessoal que fala de uma psicose hoje em dia generalizada, que todos são psicóticos, da decadência do nome do pai, da decadência da função paterna. Isso que a gente critica tanto nele. Pode ser resumido nisso: eles confundem prazer com gozo, eles eliminam a noção de gozo e ficam constatando de que se nós estamos num século em que você pode organizar a sociedade ao modo
de um campo de concentração, você, com isso, você está fazendo com que o trauma freudiano seja permanente. E quando o trauma, eu estou seguindo a ideia deles, tá? E quando o trauma, por enquanto vai, e quando o trauma é permanente, o sujeito assujeitado a um trauma permanente não tem condição de se desligar do trauma para poder pensar o trauma, que é o que o sujeito neurótico pode fazer. Não, o sujeito neurótico pode chegar no teu consultório e dizer, olha, há algo em mim que não está funcionando, ok? E nesse sentido ele está separado do trauma. Para esse pessoal daí não, mas todos nós agora estamos tão traumatizados, o trauma é tão permanente, é tão constante que não há mais essa possibilidade do sujeito pensar no seu trauma. Mas então, eles, eu recebi um e-mail do Adilson para um simpósio, colóquio, sei lá o quê, simbólico sem pé nem cabeça. eu sei. Você viu isso? É o artigo do Lohan sobre isso. Esse artigo que esse que ele mandou. a Adilson distribuía sobre isso, exatamente sobre isso. Depois eu vou trazer a crítica, eu não pude fazer no fim de semana, mas depois eu faço. Para a gente discutir. Bom, o que eu estava dizendo? O trauma permanente, o trauma... Sim, então eu não tenho condição de pensar o trauma. Então, o que eu vou ficar vivendo é um permanente desprazer. Aí eles confundem essa situação, e aí, segundo eles, isto significa que não havendo essa possibilidade, eu estou psicotizado em termos da incapacidade que eu tenho de perceber a minha condição. E que então trabalho, isso que o resto vocês conhecem, trabalho da... A crítica que é feita é a seguinte: isso é pertinente se a gente estiver falando sobre o princípio do prazer. Ou seja, qual era a ideia do Freud? Que todo trauma, a todo trauma, corresponderia uma tendência. E que é essa tendência que interpretaria o trauma. Estão me acompanhando? Ele não falava de um mundo interno tal que é completamente separado do mundo externo, como alguns psicanalistas pensaram. Então esse mundo interno funciona sozinho, vem o mundo externo, atrapalha, esse é o trauma. Não é isso. As tendências responderiam às intervenções do mundo externo, denominando, entre aspas, algumas dessas intervenções como traumáticas. Ou seja, para que haja um trauma é necessário um movimento do aparelho psíquico, é necessário que haja um movimento por parte da tendência, ou seja, da organização pulsional. A ideia é de que essa tendência, e isso é que é a Freud funcionando como um homem da verdade, não da verdade central, mas como verdade com causa. Né? O que sempre aconteceria é que, pelo contrário, só pode haver uma organização traumática em havendo uma tendência. Então a tendência sempre se mexeria, dá para compreender? E é a partir do gozo dessa tendência que se pode e se deve falar do mal-estar na civilização. Esse gozo dessa tendência é o esgotamento da tendência, a satisfação da tendência. Que é a morte. Isso. Essa tendência em direção à morte em todos nós. Eu entendo essa tendência como uma coisa pulsional. Mas então não tem satisfação. Ela se esgota. A satisfação é essa. Não, o gozo seria a satisfação da tendência, que é a morte da Bom, tendência. mas aí morreu. Mas você não acha que é um caminho, ô Luizinho? Não é um caminho da pulsão de vida para a pulsão de morte? Não é da pulsão de vida para a pulsão de morte. Esse é o caminho da pulsão de morte. Ela se distribui em pulsão de morte e pulsão de vida. Quando há o esgotamento, se houver Se houvesse o esgotamento da pulsão de vida, dessa tendência. qual é a palavra? Junto de junta, mas tem a palavra... Desfusão. Isso. Quando deixa de haver desfusão, quando passa a haver apenas a fusão, aí acaba
as resistências à satisfação da pulsão. E a satisfação da pulsão é a morte, o desaparecimento. Seria. Mas a pulsão não é o que não cessa de não se inscrever? Mas graças a Deus. Sim, mas quando ela tem. Mas a satisfação seria o ser. É essa que é a dialética que tem que ser pensada em Freud, entre o que é o trauma e o que é a tendência. É isso mesmo. Ela não cessa de se inscrever, não porque ela, pulsão, tenha a tendência a não deixar de não se inscrever. Essa tendência existe porque há uma contingência. Penso o trauma como positivo e não como negativo. É porque há trauma é que a pulsão não deixa de não se inscrever. Deixa a criancinha, pega o bebê, isso é teórico. Pega o bebê, coloca em condições que não mude a luminosidade, não mude a temperatura, essa criança não vai acordar. Dá para entender? Se não houver trauma, não tem gente. Tá. Não, eu só fiquei pensando, não cessa de não se inscrever quando a Marília falou da satisfação, porque a satisfação não é uma inscrição? Eliane, em parte é teoria, em parte é absolutamente prático, e é por isso que o Lacan tem toda a razão em invocar Marx aqui. Mesmo que seja para dizer que está errado, mas ele tem razão em invocar Marx nesse trecho. Olha só. A pulsão é uma noção, não é uma verificação empírica, tá? Ela é uma noção a respeito da diferença entre o que te move e o que move um ser deambulante, vivo, não racional, fora da ordem da linguagem. É para isso que foi pensada a pulsão. Tá? Como esquece a palavra instinto, palavra pulsão, vamos ficar só com a palavra movimento, tá bom? Como movimento, o movimento é igual tanto no que a gente chama instinto quanto no que a gente chama pulsão. A tendência do movimento é se extinguir. O animal, digamos assim, ele se move para poder não se mover mais. Dá para me acompanhar? Ele se move para ver a satisfação do movimento, e uma vez o movimento satisfeito, para tudo. Ok? A pulsão é uma noção de diferença no movimento. O movimento é o mesmo, mas ele agora é feito não para se extinguir, mas para se continuar. É isso que é o não cessar de não se inscrever. Isso é dado não por uma característica do saber instintivo ou pulsional. Isso é dado pela dialética entre esse saber pulsional e o trauma. E a contingência. Se você quiser, eu estou falando meio filosoficamente demais, coloca o significante onde eu falei em contingência e está resolvendo o problema. Tá? É esse encontro da tendência com o significante que faz com que você permaneça viva. Tá. A tendência, no entanto, não esqueça que nesse encontro há prazer e há gozo. Há prazer. Eu estava falando antes sobre como é que eu vou ensinar alguma coisa para alguém. Se não houver prazer, não há o que o outro possa receber. É impossível. Tá? Então vai ter que haver o prazer, mas tem que haver também gozo, porque não é só pulsão de vida, a gente já sabe, pulsão de vida dá em saló. Pulsão de vida pura é saló, é o domínio absoluto de um ente, não ser, de um ente sobre o outro ente. Isso seria a pulsão de... Então, sempre vai estar presente a pulsão de morte, sempre vai haver castração, sempre vai haver um limite para o narcisismo. É isso que faz, até pelo contrário, dialeticamente, que a pulsão de vida continue existindo. Que a pulsão de vida sozinha acaba destruindo. Ok? Então há sempre algo da ordem do gozo, algo da ordem do não traduzir. Está claro? Algo que é da ordem do não traduzível, do não interpretável, quer dizer, que é para além dessas 4 operações. Escapa, ou melhor, até mais bacana você pensar em termos da divisão, né? É o que resta nessas operações.
Uma vez a operação feita, vai vir o resto. O resto. É que nem tudo vai ser figurado, nem tudo vai ser metaforizado, nem tudo vai ser deslocado, nem tudo vai ser metaforizado. Não, tudo vai ser, mas vai restar. Ah, sim. Vai sobrar porque não satisfaz. Isso, mas é que eu prefiro pensar, em vez de pensar que algo antes não foi, é que algo depois sobrou. Falta. Não, é um excesso. Não é falta, é excesso. O gozo é sempre um excesso. Alguma coisa se a gente pensar em falta, a gente pensa muito na questão para frente, né? Ainda. Se pensar em excesso, aconteceu. Não, e você pensa em causa, que é pior ainda. Você vai pensar o gozo como causa. Não, o gozo é o resto. Mas essas operações é do campo inconsciente. Olha, aí eu sou meio radical. Essas operações são do campo do teu pensar. Se você não pensar nisso, não tem. É radical. Se você está na Idade Média, se você está com um outro tipo de pensamento, isso não funciona. Eu estou falando sério. Eu não posso demonstrar. Tudo bem, Daniel? Ok? Eu não posso, porque senão eu vou cair no universalismo, vou cair no mesmo erro de qualquer teologia. Eu não posso afirmar que o inconsciente está presente em qualquer trabalho humano, qualquer que seja a sociedade. Eu não sei. Não posso dizer. Essa noção, estou longe das verdades, aliás, voltando para o nosso trecho, é disso que o Lacan está falando a respeito do Freud. Ele é absolutamente associado à verdade, mas a verdade como causa. Ele não fala a verdade. E se chamar isso também de inconsciente, a gente já sabe como é o inconsciente. O inconsciente só se vai dar com a operação também. Excelente. Como é que é o negócio? Então, repete aí. Agora não sei mais. Ai, parado. O inconsciente. Você falou para dentro. Não é a priori. Esse eu já me queixei. O inconsciente ele não pode se constituir num saber já sabido. Ele é sempre um saber ansi. Então eu posso, é isso que eu estou tentando dizer, eu posso lidar com ele com o meu pensamento. Aí eu estou lidando com ele como conceito, como ideia, como noção. Eu não gosto de conceito. Eu estou lidando com ele como noção. O que eu tenho de empírico a respeito do... O que eu pego... Nada. Não, nada não. Eu pego a inquietude do homem, a inquietação dele. Quando eu brinquei no início, hoje, ela não tem nada. Ninguém está inquieto com nada, então não tem inconsciente. O inconsciente é essa inquietação. É horrível. Não é? Ela está. Eu posso falar do inconsciente se eu estou perante uma inquietação. Uma dúvida sobre você mesmo. Ela está nessa inquietação. Uma dúvida que você não vai esclarecer essa dúvida como você esclarece a dúvida sobre você mesmo quando você vai ao médico. Okay? Mas quando você fala pensamento? Eu me lembro de uma coisa. Você fala razão? É disso que o Lacan está falando. Maravilha. Só depois de Descartes. Só com o código. Não é com ele, a partir dele. Não é que eu não preciso ter ele associado a mim. Eu já tenho. Eu nasci no século XX, nasci numa sociedade ocidental, modernizada, etc. Modernizada no sentido de moderno, de modernismo. Dá para me entender? Nessa mesma sociedade, é claro que você encontra resquícios, como em qualquer história universal, você encontra resquícios de outros pensamentos. Um pensamento que é dominante, ele nunca elimina todos os outros pensamentos. Aliás, o exemplo é ótimo, né? O do hindu, que depois de fazer todas as suas abluções e rezas, etc., vai trabalhar com o seu computador. Perfeito, é disso que eu estou falando. Uma ideia não destruiu as outras. Haverão sempre resquícios. Está legal? Então, o que é? Eu vou lidar com o inconsciente com todas as dificuldades que esse pensamento, que é revolucionário, vai acarretar. Porque ele é revolucionário dentro da revolução cartesiana. Tá? Tudo bem? E só um momento. Isso para não deixar também de levar em consideração pensamentos empíricos
Não, ok, não foi em coisa brasileira, foi em coisa francesa. A renovação, o que eu vou dizer, a renovação do pensamento empirista, não positivista, do pensamento empirista legal, do Henry James, aquele cara que o Lacan gosta, Peirce, e esse que gosto eu, o Wittgenstein, né, que eles são anticartesianos, eles não gostam da metafísica cartesiana, nem eu tampouco, mas há uma revolução cartesiana que tem que tomar cuidado, porque esses caras empiristas, eles foram lidos como fazendo uma revolução da linguagem, através da linguagem, e a gente tem que tomar cuidado com essa pseudo-revolução da linguagem, que a linguagem se tornou uma apelação no final do século XIX para cá. O nego apela para a linguagem como se ela resolvesse o problema da ontologia. Isso não é verdade. Ela não resolve esse problema. Agora, a gente seguindo pela questão do inconsciente, a gente seguindo pela questão da mais-valia e do fetichismo em Marx, tem muita coisa que você consegue repensar. Não estou sendo nada claro. A tua pergunta sobre o inconsciente é a busca de alguma verdade que o inconsciente possa fornecer. E eu estou tentando responder que ele não vai fornecer nenhuma verdade. Ele não foi feito para fornecer verdades. Há correntes psicanalíticas que extraem verdades do inconsciente. Cuidado. O inconsciente não pode fornecer verdade, porque ele não... A definição dele, a noção dele é de um saber en si. Ele não é um saber não sabido, que alguém um dia vai poder te explicar. Você não sabia isso? Mas Urano existe. Netuno? Existe, você não sabe. É um saber que você pode adquirir em algum lugar. Na clínica, a questão do pensamento e a questão do afeto, eu na verdade estou escutando. Como é que é? Na clínica, a questão do afeto e do pensamento. Eu estou escutando o quê? E eu estou escutando o quê? E agora? Eu também fiquei pensando nisso. A gente está pensando aqui que é uma questão de pensamento. É um saber que está na praça. O Lacan vai falar mais num desejo. Né? Está na praça no sentido de quê? Está público? O Lacan é mais dura, ele está dizendo que está no comércio. Como se fala quando está reto? Na feira, está na praça. É um desejo adquirido. Desejo do psicanalista. O inconsciente é uma noção que vem junto com esse desejo. Né? Vem junto, eu continuo falando do comércio. Se você adquire um, é porque o inconsciente está junto. Senão não tem. Entendeu? Agora, desculpe, só já te passo. Eu estava falando de aspectos empíricos pelos quais você pode pensar que tem alguma coisa aí. Eu prefiro falar assim, tem alguma coisa aí. O Freud chamou essa coisa de inconsciente. Discutir a palavra legal, mas tem a ver com a consciência, tem a ver com algo que não pertence, que não está na ordem da consciência, não pertence, não está na ordem da consciência, pode até pertencer, mas não está na ordem. Mas acho que ele está perguntando essa coisa na clínica, quando o paciente fala de um afeto, fala de um pensamento, né? Aonde que está o inconsciente? É isso que você quer? Eu vivi ali escutando, aí eu fiquei, caramba. Mas é escutando, né? É só aí que vai aparecer isso, é na tua escuta, você vai ouvir o conselho. Já falamos isso algumas vezes. Se você quiser ouvir um anjo soprando no ouvido do cara, fica à vontade. Não ri, eu estou falando sério. Não há como Freud, no final do trabalho sobre Schreber, não há como diferenciar em termos da interpretação. Você só vai diferenciar a maluquice do Schreber da teoria freudiana se você levar em consideração um saber baseado na revolução cartesiana. Senão, não.
Senão a tua interpretação vai ter o valor da interpretação do escravo. Não dá para diferenciar. É tão boa quanto. Eu não estou dizendo que é ruim. Eu não estou dizendo que é ruim. Então não tem que rir quando eu estou falando do anjo. É ótimo, é muito boa. Mas isso vale para o anjo e vale para o monstro atacando. Exatamente. Exatamente. Vai depender do humor do freguês. E o grilo O falante. freguês é o interpretante. O grilo falante. O grilo falante. É a moral, maravilha. Beleza. Como é que é a do grilo falante? É o grilo falante do Pinóquio. É a moral dele, que fica dizendo para ele como é que são as coisas. Isso aí. Tem um conto judaico, desculpa, já te dou, mas eu lembrei dele. Eu acho muito bom também para pensar essas diferenças. Cidade judia do interior da Rússia, então, que se organiza em torno de alguém que sabe, que é o rabino, mas que na época não precisa ser rabino, é apenas alguém que sabe, que é consultado para falar das coisas que acontecem na comunidade. E ele, inclusive, recebe então os sonhos. Se alguém, em geral, alguém ia procurar o cara se o sonho perturbava. Se o sonho perturbava. Então, um dia, uma mulher vai procurar o sábio e diz: olha, eu tive um sonho horrível. Eu sonhei que o teto da minha casa rachou. E eu acordei muito assustado. O que significa? Aí o sábio diz: bom, significa que a sua casa vai ser abençoada com um filho. Bacana, ano seguinte nasce um filho. Tá? Volta a mulher com o mesmo sonho, ele faz a mesma interpretação, nasce uma criança. Ele faz assim, um dia ele viajou. O sábio viajou. E aí um jovem, muito novo, estava ocupando o lugar dele. Aí vem a mulher e conta o mesmo sonho novamente. Aí o rapaz diz: pô, eu sinto muito, mas isso significa que vai haver uma morte na sua casa. E aí, volta ao sábio, vê a tristeza na casa dela, pergunta o que houve. Ela conta: não, eu tive aquele sonho, tal. Aí eu fui falar com o teu substituto, ele disse que ia morrer alguém na família, morreu. E o sábio, então, deu a maior bronca no cara: como é que você teve coragem de fazer uma interpretação dela? Acabou a história. A história é isso mesmo. Percebe? Depende. Aí vai depender do humor. Pode ser uma coisa ótima, pode ser um monstro. Depende de quem está falando. E depende mesmo. Só que aí uma coisa é eu estar de bom humor, de mau humor, outra coisa é eu estar ouvindo o que a pessoa, entendeu? Uma coisa é eu acreditar no anjo, outra coisa é, sem que eu acredite no inconsciente, eu esteja com o ouvido pronto para perceber a sutileza, para perceber a hesitação, para perceber o excesso, o que não corresponde, o que não pertence àquela frase. Excesso é ótimo. Não pertence, é comigo achar isso, eu reconheço. Mas aí tem que ter a questão do código mesmo, né? Aí Tem que tá. ter o sujeito assim. É porque eu estou seguindo o sujeito do código, que eu estou podendo perceber que ouvir, sacar que tem alguma outra coisa. Isso é genérico. Agora, peraí, eu vou dar um exemplo antropológico, mas atenção, a nossa questão é o inconsciente. Existe, não o inconsciente coletivo, isso não, existe o que a gente faz de organização social que a gente não tem consciência. Mas não ter consciência não é a mesma coisa que inconsciente. Porém, esse não ter consciência expressa conflitos. Dá para entender? A gente pode ter consciência do conflito, mas pode não ter consciência de que aquilo que eu estou fazendo é uma expressão do conflito. Percebe o que eu estou falando? Então, o antropólogo, ele olha para uma tribo e vê, uma organização tribal, e vê casas tipo circulares, com um tipo de casa na periferia e outro tipo de casa no centro. E aí pergunta e sabe, ouve que a tribo é dividida em duas metades, assim que eles chamam, são duas metades. Aí ele pergunta para um cara de uma metade, ele desenha aí na areia como é que é a sua tribo, a sua Organização tribal. como é que a sua cidade, Sua aldeia. Aldeia. Como é que a sua aldeia é construída? Aí o cara de uma metade, ele vai
fazer assim, 2 círculos. E o cara da outra metade vai fazer 2 retas. Uma cidade reta e uma linha dividindo as duas. Tá claro? A noção que eles têm da arquitetônica, da mesma aldeia, depende da classe social, depende da classe social, eu falei, besteira, depende da metade, aquele que não é classe social aí, né? Depende de todo um conjunto ideológico a qual ele pertence. E isso aí a gente vê na nossa arquitetura. Você percebe, se você tiver o saber, você vai perceber que há conflitos que estão sendo expressos ali, no modo como... Mas, por exemplo, ele vai representar a aldeia dele, ele representa por um traço assim, dividido assim. Né? Por exemplo. Aí o outro vai representar tal qual está a conformação das... Não sei, eu falei essa besteira. Não, mas tudo bem, eu acho que vale. Não é que um fala a verdade e o outro não. Mas, a realidade. Mas nesse sentido, o Escher é fantástico. O Escher, o trabalho do Escher, porque ele fica no impossível possível. É a questão do James Joyce, da linguagem da poesia. Você pegar o Escher pelo lado da poesia, sim. Porque ele leva a extremos as possibilidades representacionais mantidas, a possibilidade de entender a representação. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando do que há de excesso em qualquer representação e que vai depender, eu não posso falar do inconsciente, mas que depende de soluções para conflitos, esses sim, não conscientes. Porque essas tribos elas resolvem lá esse conflito pensando em outras coisas. Pode dizer que é o jabuti que não gosta de morar com a onça, sei lá. Vai arrumar um mito para dar conta do que está vendo ali, sem achar que é um conflito. Sou eu, ocidental, que vejo ali um conflito. Isso não tem nada a ver, essas 2 representações não poderiam ser 2 representações do alienação e separação? Claro. Então... Eu estava pensando nisso. Eu posso, ainda pensando arquitetonicamente, eu tenho o direito de fazer a pergunta de por que em todos os lugares as construções se erguem verticalmente. Por que as pessoas não construíram horizontalmente? E eu posso, a pergunta é minha, ok? Eu que observei, olha só, ninguém você bota uma estaca, sei lá o quê, aí bota a tenda, por que não botou a estaca no chão e ficou... Por que não? Eu posso responder que é por causa da diferença sexual. Tudo bem? Que construir dessa maneira é uma resposta a um incômodo que causa a todos nós a diferença sexual. Eu resolvo isso construindo o império. Eu resolvo isso afirmando a falicidade. Tá bom? Por favor, eu gosto dessa resposta. Eu acho bacana, eu acho interessante. Ela não pode ser verdadeira. Tá? Ela não pode eliminar as contingências pelas quais... Está claro? Eu não sei se está claro o que eu estou dizendo. Então eu concordo com a ideia do inconsciente. Eu acho que a diferença sexual é fundamental, mas eu não posso fazer o que o Lacan está acusando alguns marxistas de fazer, de reduzir tudo. Essa é a resposta. Existem contingências, e as contingências são tão importantes quanto essa verdade. Para constituir a realidade, né? Para constituir a realidade, eu tenho que levantar. Tudo bem? Eu tenho que fazer o levantamento das contingências. Para eu fazer a interpretação disso que está em excesso, eu tenho que ter outros elementos que foram fornecidos pela mesma fonte. Nesse caso aqui do Freud, as contingências são o judaísmo, a monarquia, a ética, a ética burguesa. Só que se fosse só pelas contingências, o pensamento freudiano já teria sido derrubado. Não, tranquilo. Não, nem se constituiria como um pensamento inteiro. Ô Luiz, quais são então as 2 representações? Alienação e separação. Separação você tem que ver. Eu não vi bem como é que a alienação e a separação se encaixariam aí. São as representações múltiplas, contingentes a cada situação ou época, ou período, e que isso vai ser representado, que esse movimento vai ser representado de diversas maneiras.
Ué, o cara, duas estradas e um risco, 2 círculos e um... Bom, Olha só, Marília, tanto em Freud quanto em Marx, você constitui, ou você se constitui, sujeito, num duplo movimento. Um primeiro movimento que é um movimento de alienação. Essa palavra não precisa ser entendida da maneira vulgar como ela acabou sendo entendida, que ela acabou tendo uma conotação negativa. De perda, você se perdeu de alguma verdade, de alguma coisa. Então não precisa ter essa conotação. Tá? Esse movimento de alienação é um movimento pelo qual você, assujeitado, se constitui em função, vou falar lacanianamente, em função do desejo do outro. Tá? O desejo do outro aliena você, aliena do quê? Não me interessa dizer do quê. Não vou dizer que aliena você da sua vida biológica ou da sua animalidade. É alienação porque a sua constituição inicial, você é empírico, para qualquer observação de bebê, eu não recomendo, eu não acho que é necessário observar bebê, você percebe isso, que ele vai se constituir em função do desejo do outro. Ou do suposto desejo do outro. Porque ele supõe que seja o desejo do outro. Ele ainda não existe. Então, por isso que eu não estou falando nem de uma suposição. É imediato. É o desejo do outro, que o outro pode também não ter consciência, então nós nem precisamos saber qual é o desejo. Desejo de, não precisa. Algo, um movimento desejo. Tá? Pulsão, desejo, amor, demanda, são movimentos, modos de movimentos. Então, nesse movimento, que é o desejo do outro, vai haver uma resposta. A resposta é a alienação do sujeito. O assujeitado é o indiferenciado. Calma, não. O assujeitado já é depois de alienação e separação. Masoquismo primário, não é? Masoquismo primário. Isso. É como se a essa alienação a que eu estou me referindo correspondesse à ideia de masoquismo primário em Freud. Eu estou brigando. É uma ideia, cara. Não vão me dizer que o homem é masoquista que gosta de sofrer. Não é disso que o Freud está falando. Tudo bem? Então, depois desse movimento é o movimento de separação, em que você se separa, uma vez constituído em função do desejo do outro, você se separa do desejo do outro. É o não, isto é o não como, aquele não que é fundamental. A gente estava falando hoje do trauma da tendência, então de uma certa maneira poderia também acontecer no trauma da tendência. Quando a pessoa sente aquilo como traumático, de uma certa maneira já houve alguma separação. Tranquilo. O que há a acrescentar a isso é o que o Freud, aí o Lacan, a esse duplo movimento de alienação e separação, o que o Lacan acrescenta é o objeto A, que aparece imediatamente na alienação. Já na alienação há um espaço na subjetividade que não vai pertencer nem ao desejo do outro, nem ao sujeito alienado, que fica como in between. In between não é entre, mas não é entre. Está ali entre, separado, já fora do sistema, no interior do sistema. A esse objeto A que se deve a possibilidade da repetição. É ele que causa a repetição, tudo bem, que vai causar a repetição, a possibilidade da repetição. É porque na hora que ele, por exemplo, falar de alguém representando a sua aldeia, da metade a qual ele pertence. Sim. Né? É claro que vai ter, qualquer representação vai ter alienação e separação. Sim. Por isso que eu não entendi muito bem como que se tratasse de alienação e representação, porque para mim qualquer representação vai ter que ter alienação e separação. Sim. Ali eu não estava falando no nível individual. Qualquer indivíduo pertencente à metade X ou pertencente à metade Y vai te dar a mesma resposta. Essa é a percepção deles da... Então, alguns autores, Bourdieu, vão falar aí de um inconsciente, não do inconsciente coletivo, não do inconsciente coletivo junguiano, mas sim do que ele chama
Ai, Cassiano, a palavra é muito boa. Ilusão arcaica? Porque essa ilusão arcaica tem que pesquisar. É uma palavra só. Bom, esqueci. O Bourdieu usa um nome muito bom. Em que seria esse não saber, mas que pertence à ação humana, social, coletiva. Ele não sabe que o faz, não sabe, e o faz. E o faz. E é sempre como, meu Deus, o negócio está no corpo. A palavra dele refere a uma coisa que é hábitos de hábito. Ele chama de hábitos, com o S, não é hábito. Mas tem a ver com a ideologia, né? Voilà. Por isso que não é coletivo, não é inconsciente coletivo. Tem a ver com a ideologia. É inesquecível para mim. Para mim, uma vez num clube aí, clube social, eu vi um garotinho, devia ter os seus 4, 5 anos, andando, simplesmente andando. Ele andava como um príncipe. Os músculos dele já eram os músculos do dono. Eu não estou falando. Ele andava como o dono. Esse é o hábitos. De alguma maneira, eu nem tenho a menor ideia se os pais eram ricos, não eram ricos, porque o garoto já era o dono. E isso estava no músculo. Porque ele andava assim, ele olhava assim. Esse é o hábitos do Bourdieu. É ideológico, sem dúvida nenhuma. É inconsciente, mas não é inconsciente no sentido freudiano. É mais não consciente e é a resposta a um desejo. Aí não é exatamente um conflito, o desejo está sendo definido. Como é que você poderia traduzir hábitos como... Porque não é hábito. Sim, não é hábito. Um hábito que você adquire. Não é o costume. Não é o costume. Não é o costume. Mas ele corresponderia, no caso? Você não, sim. Hábitos, então, seria uma tradução... Não, ele que inventou essa palavra. Ah, tá. Mas ele, no caso, então, ele faria parte da alienação? Quem? Esse hábito. Ou ele na separação, ele... Espera. No sentido marxista é alienação, mas o sentido marxista de alienação não é o sentido lacaniano e freudiano de alienação. O sentido marxista de alienação é o sentido do para si e em si do Hegel. Você pode ser proletário em si, portanto você é alienado. Você pode se tornar um operário para si. Que Lacan e Freud foi muito claro. Eu posso assumir para mim o que eu já sou, o que é completamente diferente de eu apenas ser. Tudo bem? Aquela coisa, o que sou eu mais do que eu mesmo em mim mesmo. É porque é a questão da divisão também, né? É disso que o Bourdieu está falando. Ele está falando da primeira alienação, do em si. Esse garoto é o dono em si. Ele tem o hábitos do dono em si. Ainda não é para si. Se fosse para si, digamos, ele poderia, freudianamente, ele poderia ser um garoto esperto que disfarça. Entendeu? Um ator. Como todos nós. Ou então ele vai perder o reinado dele em algum momento. Não, para ser esperto e só exercer quando fosse conveniente, não ficar desfilando aquela musculatura. Não, isso é brincadeira minha. Tem cara que assume para si dessa maneira mesmo e pronto. Mas tem essa questão porque o sujeito vai ser dividido, mesmo que seja Sim. A alienação permanece. Eu sou um operário para mim, mas eu quero ser operário. Eu não vou querer. Não, então não Depois eu quero ser presidente da República. Tem que querer. Se não quiser, continua alienado. Agora eu estou me lembrando do filme do Woody Allen, né? Que o cara ele se transformava fisicamente, mas era uma metáfora, naturalmente. Não, isso é outra coisa. Não, nada a ver com o que a gente está falando. Isso é outra coisa, não sei. Não seria uma metáfora disso? Não. O Woody Allen conscientemente estava construindo uma metáfora do nazismo do dia a dia. E consciente, porque ele mostra o carinha lá no final, quase no final do filme, ele está lá, junto com o Hitler. É isso, essa coisa de você assumir a personalidade que ele está do lado. Não é poder.
fica dono de massa. Você não tem personalidade própria. Você ser agradável a qualquer um. A cena magistral do filme é quando a psiquiatra consegue resolver a paranoia dele. É genial. É genial. Quando ela imita para ele o que ele faz, aí desmonta. Quando ela começa a imitá-lo como tem que ver esse filme outra vez. É genial, aquela cena. Ok, fetichismo, última coisa que eu falo aí. Porque dentro dessa toda essa conceituação do inconsciente, a coisa do fetichismo é fundamental. Por causa da questão da diferença sexual e porque o fetichismo, tanto em Marx quanto em Freud, é uma maneira de você apresentar o conflito, se não resolver o conflito. Essa maneira que eu estava me referindo, você não vai ter consciência e que, pelo contrário, assim como os carinhas lá fazendo aquele desenho, eles têm certeza dessa verdade, o fetichista tem certeza da verdade do prazer que o fetiche lhe dá. Eu vi ontem, por acaso, o filme, não vi todo, eu vi correndo, assim, porque não interessa também, fico bobo, mas a ideia, que nunca me ocorreu, de uma ideia fetichista muito interessante. A pessoa só quer ser amada pelo seu corpo no que ele é verdadeiro. A verdade do corpo dela são os órgãos dela. Então ela quer alguém que a ame pelo tamanho do fígado dela, pelo formato do estômago dela. E os médicos, eles acham bonito às vezes. Mas é claro que ela casou com o médico que vai então operar. Às vezes médicos ficam encantados já de um coração. Eu nunca tinha pensado nesse fetiche. Legal, não tem por que não. Não tem por que não. Nunca vi um médico cirurgião falando da beleza do coração, do fígado. Fala assim. Não é assim. Vamos levar um pouquinho. Mesmo com pressa de energia, de tantas precauções tomadas para restituir os psicanalistas às suas certezas menos discutíveis, ainda preciso reexaminá-las. Eu só botei isso aqui porque eu achei engraçadinho. Lacan tem essas coisas, eu acho muito legal. Dizer que o sujeito sobre quem operamos em psicanálise é o sujeito da ciência, talvez passe por um paradoxo. Ótimo. É aí que se deve fazer uma demarcação que evite que tudo se misture e que comece uma desonestidade que em outros lugares é dita objetividade. Sempre somos responsáveis por nossa posição de sujeito. Dizendo isso, não temos chocar quem quer que esteja no meio onde a doutrina é abertamente matéria de negociados. O erro de boa-fé é, dentre todos, o mais imperdoável. A posição do psicanalista não deixa escapatória, já que exclui a ternura da bela alma. Se ainda é um paradoxo dizer, talvez seja o mesmo paradoxo que ele vai dizer lá do sujeito da ciência. Quem foi? Ninguém tem. Continua? Não, é bom comentar, né? É porque eu releio. É bom comentar. Eu fico relendo para... Então, vou reler em voz Vai alta. falar que tem uma coisa que demarca para evitar que tudo se misture nessa confusão chamada objetividade. Isso. Que é a responsabilidade pela sua posição no sujeito. Eu não posso... Não é implicação? Hein? É implicação. Seria esse para si que eu estava citando. Seria o você tomar como seu aquilo que já é seu de qualquer maneira. É o que vai sempre dizer, a culpa não é minha, não sou eu o responsável. Eu só subornei o ministro porque é assim que se faz. Eu não sou culpado. Não é que seja desonestidade aqui. Estamos falando da atualidade. É essa confusão que chama de objetividade. Isso. Não é que a objetividade seja desonestidade. É chamar essa confusão de objetividade. Isso é desonesto. Isso que é desonesto. Perfeito. Ok? Entra aí a responsabilidade do sujeito que no psicanalista é radical.
na posição, né? Isso é radical. A gente podia falar, ia também chamar a confusão de verdades. Isso. Não, ou dizer que, pô, é que eu não sabia. Mas é claro que não sabia. Essa é a posição, né? Claro que não sabe. Então isso não é argumento. Claro, vocês podem aí parar, vocês podem pegar pelo outro lado. Logo, eu não sou responsável de qualquer forma, o que é verdade também. Tá? O que eu vou ter que passar é que o sujeito ele tem que se responsabilizar pelo sintoma dele. Não, velho, pá, você é meu analista, me cura. Legal. Vocês já ouviram isso. A responsabilidade do meu sintoma não é minha. Eu vim aqui para você. Mas o analista dizer não, o problema é seu. Não, então quando alguém faz alguma merda, pô, mas ele faz análise, como é que pode? É verdade, é verdade. Mas eu acho que muito. Então, tem essa leitura também da psicanálise, ficando muito no ético, muito na questão do pai, da mãe, da família, também favorece muito esse equívoco, né? De desresponsabilizar o sujeito. Aí que está, se você colocar qualquer verdade na base da questão do inconsciente, vai cair nisso. Se essa é a verdade que a psicanálise tem para me apresentar, a culpa do que quer que aconteça comigo é dessa verdade. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. É disso que o Freud falava, é disso que o Lacan fala. Essa é a última ilusão, né, que eu posso... E vamos continuar com a história da tendência e com a história do trauma. Né? A ilusão de que eu possa controlar a minha morte, que essa é uma das ideias do suicídio. Em vez de ser incidental, acidental, a despeito de mim, sou eu mesmo. Ficou ético? É isso que eu estou falando? Nada, é o contrário do ético. Eu estava lendo, eu não conheço esse filme, mas dizem que fala de um filme de terror, que a mocinha está a ponto de suicidar, desesperada, triste, no seu quarto, bebendo lá, quando entra um monstro para matá-la e ela se defende com os dentes. É isso aí. Não, eu sei que é verdade, mas é isso. Isso é verdade, isso está certo. Eu não quero que seja um monstro. Que eu queira morrer é problema meu. É certo. Não, eu estou justificando a Neuza. Está certo. Ela tentou isso e conseguiu. Eu me lembrei agora de um quadrinho muito interessante. O sujeito está para se dar um tiro. Aí entra a secretária, né? Nesse instante. Aí ela faz uma arrumação danada, não sei o quê, como se quisesse impedir e tal, o gesto dele, né? E vai embora, né? E aí ele, puta merda, essa mulher tirou tesão para tudo. É por aí. Bom, prosseguimos um pouquinho mais. Toda tentação de encarnar ainda mais o sujeito é erro, como também encarná-lo no homem, o que equivale a voltar à criança. Encarnar, esse verbo está esquisito, né? Encarnar não está esquisito. Não, então diga lá. Pois, assim procedendo... Responsabilizar? Não, é encarnar mesmo, porque ele está falando do sujeito da ciência. Então, toda tentativa de encarnar ainda mais o sujeito é erro. Esse é o paradoxo. Né? O sujeito do inconsciente, o sujeito da ciência, certo? Ele não pode ser reduzido. E ele não pode ser tomado por um saber que então o possa, digamos assim, controlar. É disso que a Maria está falando. Esse é o paradoxo. Então, eu vou encarnar o sujeito inconsciente? Não dá, cara. Não pode. Você não pode encarná-lo. Depois ele fala, não sei se você anotou sobre o homem. Então, toda tentação de encarnar ainda mais o sujeito é erro, como também encarná-lo no homem, o que equivale a voltar à criança. Pois, assim procedendo, esse homem será o primitivo, o que falseia tudo do processo primário. E a criança, o subdesenvolvido, o que mascara a verdade do que se passa de original durante a infância. Bom, isso nós vamos repetir, vamos recomeçar daí, porque isso aí vale uma discussão imensa. E esse negócio da ilusão arcaica, eu tentei procurar no Google, não achei direito. Alguém tem alguma coisa sobre o Lévi-Strauss, da ilusão arcaica? No Lévi-Strauss. Ele vai falar da ilusão arcaica. Eu vi em algum lugar essa história. Você viu que Da Rudinesco tem, será?
Não tem não. Talvez alguém que tenha alguma coisa do Levi-Strauss. Eu fui procurar no Google, aparece texto, mas texto que entendi daquela confusão, né? Olha, exatamente eu não tenho, eu não sei, mas eu conheço a ideia. A ideia da ilusão arcaica, que é extremamente presente nas psicanálise, na história, etc., é que há algum arcaísmo, há alguma coisa original, há alguma coisa lá atrás que dá origem a um processo. E que o que quer que esteja, eu tome agora aqui no presente, por exemplo, sujeito no consciente, há uma derivação arcaica. Ou isso que eu estou tomando, por exemplo, o sujeito do consciente, é um arcaísmo, é uma ilusão de um arcaísmo frente a algo que está presente como o homem. Ok? O inconsciente como ilusão arcaica do homem. Dá para entender? Isso é um erro. Não. Tem muita teoria psicanalítica que usa isso. Eu falava no início hoje. O inconsciente como um arcaísmo, é arcaico, é primitivo. Tem tesouros. É da profundeza. Mas é antigo, é mais antigo do que eu. É arcaico. Ele pode ser. Ele pode ser. Como é que chama? Ele pode ser uma organização primitiva, por exemplo, da linguagem. Garcia Rosa usa essa interpretação do inconsciente, aquele Com certeza. Porque, na verdade, o que eu posso falar dessa ilusão arcaica, pelo texto que eu estava lendo, é o que eu pensei, não sei se está certo. Sim. Seria que, na verdade, fosse uma história que se desenrolasse em um corte. Como se fosse um fio que fosse só progredindo, né, em alterações que sem corte. O corte cartesiano já é. Não é essa ilusão arcaica? Não. A mesma ilusão que a consciência faz quando ela junta as coisas da memória num fio, num viés. Olha toda a frase do Lacan. A ilusão arcaica é inevitável na psicanálise, a não ser que nós fiquemos firmes na teoria, sobre o princípio que enunciamos o tempo inteiro, que um único sujeito é recebido como tal, aquele que pode fazê-la dela psicanálise científica. Qualquer outro sujeito não pertence à psicanálise. Ok? Então, na verdade, a ideia da ilusão arcaica, ao contrário do fio que se desenvolve igual, não, é de algo original, inicial, e que há restos desse algo no presente. Não está dando? Não está muito bom, não. Você acha que não está bem escrito ou que não está muito boa a ideia? É a ideia. Olha só, no seminário 18, o Lacan faz uma diferença entre o arcaico e, lembra? Primitivo. E o primitivo. Pronto. Só que lá ele valoriza o arcaico com o presente aqui, no presente, né? Uma ilusão arcaica seria como a ideia do primitivo. Lá. Tá. Porque que a gente pense que o índio, por exemplo, é primitivo em relação a gente. Porque a criança é primitiva em relação ou que o sujeito inconsciente é primitivo em relação. Só que o Levi-Strauss usa o termo ilusão. É porque o Freud também falava. Desculpa, a ideia da ilusão arcaica em Levi-Strauss é a ideia do primitivo no Lacan 18. Ok? Para isso eu tinha a ideia. A ideia da ilusão arcaica em Levi-Strauss corresponde à ideia do primitivo. Olha, ela está gravando, você pode ver. Do 18. Martins, 87, Blogspot.